Ei, bem-vindos ao Cozinha Romana. Hoje a receita é de uma Slab Crumble Pie de pêssego. Traduzindo, uma torta de pêssego com cobertura crocante e assada no tabuleiro de bolo mesmo. A ideia aqui é facilitar a vida ao máximo. Então, para começar, uma massa que pode ser feita bem antes e que você pode deixar no congelador por até 3 meses antes de usar. Comece misturando 2 xícaras de farinha de trigo com meia colher de chá de açúcar refinado, meia colher de chá de sal e 200 gramas de manteiga bem gelada e cortada em cubinhos. Vai esfarelando a manteiga junto da farinha com a ponta dos dedos, desmanchando ligeiramente os pedaços. Mas não se preocupe em fazer com que ela suma totalmente. Deixando alguns pedaços maiores, você garante uma massa crocante depois de assada. Quando a mistura estiver parecendo uma farofa, é hora de começar a adicionar água gelada. No total eu usei 90 ml, mas vá adicionando aos poucos e apertando a massa sem sovar, apenas até ela ficar coesa o bastante para formar um pedaço de massa. E se perceber que ela está quase no ponto, mas ainda um pouco seca, você pode apenas molhar a mão na água gelada e voltar a manipulá-la. Assim você hidrata mais a sua massa, mas sem o risco de ter um excesso de água. Com ela no ponto, enfarinhe a bancada e abra com o rolo, tentando formar um retângulo de cerca de 40 por 30 centímetros. Essas medidas são para um tabuleiro igual ao meu, de 30 por 20. Então transfira a massa para esse tabuleiro e, como ela é amanteigada, não precisa se preocupar em untar ele antes. Mas uma coisa em que é bom prestar atenção é em apertar bem a massa no fundo e nas laterais dele, assim você evita que a massa encolha. Acerte as laterais, cortando o excesso com uma faca, e aproveite essas rebarbas para reforçar algum ponto da massa que tenha ficado mais fino. E com a massa pronta, embale tudo com um plástico e deixe no congelador por pelo menos 30 minutos, ou até a hora de ir para o forno. Enquanto a massa congela, dá tempo de fazer o recheio e a cobertura. E para facilitar o recheio ainda mais, eu vou usar 2 latas de pêssego em calda, que eu vou deixar escorrendo numa peneira para deixar sair o excesso de calda. Ela serve depois para molhar bolos, confeitados ou não, ou adoçar sucos e drinks. Já sem o excesso de calda, eu corto cada pêssego em cubinhos pouco maiores de 1 centímetro. Agora, se você não quiser usar um doce enlatado, dá para fazer essa mesma torta com a versão fresca da fruta. Aqui no Cozinha já teve torta de pêssego com nectarinas e você pode usar esse recheio na torta de hoje também. O link para essa receita está no card e na descrição. Agora, como os meus já estão cozidos e bem doces, a única coisa que eu acrescento neles são 2 colheres de sopa de amido de milho. Ele vai garantir que o recheio não fique muito líquido e que seja possível cortar o pedaço sem muita bagunça depois. E agora eles ficam um pouco de lado enquanto a cobertura fica pronta. Para fazer o crumble, que é a cobertura crocante, eu começo misturando 3/4 de xícara de farinha de trigo com 2/3 de xícara de açúcar, que pode ser de qualquer tipo, e 3/4 de xícara de flocos de aveia, e uma pitada de sal. Aqui também vale misturar castanhas picadas, se você quiser, ou usar granola no lugar da aveia pura. Também é bom prestar atenção para não deixar nenhuma pedra de açúcar, que vai ser difícil de dissolver depois. Então eu junto 50 gramas de manteiga gelada, que eu já estou picando em pedaços miúdos, e começo a misturar igual eu fiz com a massa base. A ideia é formar uma farofa com essa mistura também, para que da mesma forma os pedaços de manteiga deixem a cobertura crocante no final. Quando esses pedaços começarem a sumir na massa, é porque ela já está pronta e já dá para montar a torta. Retire o tabuleiro com a base do congelador, cubra com os pêssegos e espalhe bem os cubinhos para deixar a superfície o mais nivelada possível. Então cubra tudo com a farofa de aveia, tomando cuidado para cobrir todos os pedaços de pêssego o máximo que der. E aí é só levar ao forno, já aquecido a 200 graus, até que doure e tá pronto. O ideal é deixar a torta amornar um pouco antes de partir, mas não muito, porque essa é uma dessas receitas boas de comer ainda quentinhas. Para quem quer mais tortas ou mais receitas ideais para dias frios, tem playlists temáticas na descrição. E para quem quiser deixar alguma sugestão ou tirar alguma dúvida, tem os comentários. Tchau!